Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Capital Business Podcast, o seu podcast de negócios, empreendedorismo, vendas, mercado financeiro. E hoje a gente vai falar um pouco de área jurídica aqui, viu? Bom, estamos aqui com a Fernanda Solon, que é host também no podcast, né, Fernanda? Isso mesmo. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Capital Business Podcast. Você que já acompanha a gente, você que está encontrando a gente agora nesse momento com esse grupo, esse pessoal fantástico. Essa palavra para mim, eu acho que agora eu vou falar fantástico, porque vem amizade, vem muita história, aí vem ali de infância, né? Mas essa parte a gente não vai contar, não. Vamos focar no empreendedorismo, né? Na parte jurídica. E vai ser muito bom. Eu espero que vocês acompanhem a gente até o final. Não é isso, Vitor? É isso aí. Eu sou o host do podcast, Victor Minaya, e hoje a gente trouxe dois convidados aqui, ilustres, tá? Que eu vou apresentar para vocês. Um deles é sócio-administrador da Tramontini Advocacia, CEO do programa de relacionamento Sou Brasília e diretor do Grupo Arco, bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Tributário e Finanças Públicas e LLM em Direito Empresarial pelo IBMEC. É responsável pela área corporativa do escritório, foi secretário-geral da Comissão de Assuntos Cooperativos da OAB e possui larga experiência advocatícia. O nosso segundo convidado, ele é advogado, professor universitário, Pierre Tramontini, já falei o nome, né? Conta. Sócio do escritório Tramontini Advocacia, no qual é responsável pela área de Direito Civil e Administrativo, graduado em Direito, doutor em Filosofia, mestre em Direito Privado pela Universidade de Porto, né, do Porto de Portugal, olha só, fantástico, e especialista em Direito dos Contratos pela UDF. Além de suas atividades no escritório, Tramontini também dirigiu a Escola de Ciências Jurídicas e Sociais do Centro Universitário Projeção e foi conselheiro da OAB-DF. Ou seja, temos aqui convidados de grande peso nessa parte jurídica e eu espero aqui ter um grande conteúdo, né, para a gente poder falar sobre negócios, empreendedorismo. E assim, sejam muito bem-vindos ao nosso Capital Business Podcast. Isso. Muito bom estar com vocês aqui, Vitor, obrigada. Fernanda, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder participar desse projeto, um projeto que pra gente, como você disse, já temos um currículo de peso, foi generosidade da sua parte. Não. Isso é a experiência, é a caminhada, é a vida. E eu espero que todos os nossos amigos que estão conosco aqui nesse momento possam compartilhar desse bate-papo e eu tenho certeza que ele vai ser bastante interessante porque vocês são feras no que fazem. Que isso, obrigada. Acho que é só mais uma oportunidade, né, Fernanda? A gente tá junto, batendo papo e fazendo coisas junto, né? Essa amizade que você falou já vem de muito tempo, né? Estudamos juntos aí no ensino médio, mas esse reencontro através de negócios, eu acho que oportunizou mais essa situação e outras mais que eu espero que venham. Acho que essa é só mais uma oportunidade pra gente se conhecer melhor e enxergar boas oportunidades de negócio. Com certeza. É com isso certeza. aí. Então sejam bem-vindos, Leandro Silvério e Pierre Tramontini, tá? O Capital Business. E assim, só pra gente poder começar esse bate-bola aqui, né? Conta um pouquinho pra gente como é que o que impulsionou vocês para seguirem essa carreira, né? Da área jurídica, empresarial, inclusive, para que o pessoal que não conhece vocês também tenha um pouquinho aí desse sabor aí do desafio, do início. Como é que foi pra vocês? Cara, eu posso começar porque nem advogado eu queria ser. Né? Eu queria ser piloto de avião. E pensei em fazer faculdade de aviação civil, mas não tinha faculdade em Brasília na época, tinha que sair. E aí meus pais, não, você não vai sair. Mas eu sempre tive essa como uma segunda boa opção, desde a época de marista, todo mundo falou que eu ia ser advogado, porque eu falava muito. E terminou sendo uma opção muito bacana, né? Eu tive a oportunidade de começar aí estagiando em escritórios bacanas. E depois conheci o Pierre, o nosso outro sócio, que é o Asdrubal Neto. E a gente já vem nessa caminhada aí há 15 anos. Né? Então foi uma escolha involuntária, mas que terminou dando muito certo. Eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa. Além de tocar a advocacia e, assim como é a própria proposta do podcast, empreender, porque a gente, quando advoga no próprio negócio, a gente, antes de mais nada, é empresário. A gente gerencia famílias, pessoas, pessoal, estruturas e materiais. Então, a atividade fim ela é só uma parte, né? Muito bom, muito bom.
Sem sombra de dúvidas, não há hoje, na atualidade, a condição de você se dedicar ou priorizar, digamos assim, um único a fazer, né? Uhum. A gente precisa ser completo, a gente precisa trabalhar todas as vertentes. A minha história, ela é muito parecida com a do Leandro. Eu vim a Você Brasília já se pulou de avião também? para fazer... na verdade, eu fui. Olha tá vendo? aí. Eu realizei Olha esse, aí. esse desejo. Mas essa parte eu acho que entra que ela falou que não podia abordar os assuntos. Exato. Aqueles aviões que você descia no meio do mato lá, não pode contar não, cara. Ah, Olha aí, olha aí. Eu vim, Levando eu coisas vim de uma ilícitas. cidade muito pequena do interior do Rio Grande do Sul e o meu desejo era fazer ciência política. Muito bom. E eu vim a Brasília para fazer ciência política. Então comecei estudando ciência política e aconteceu um fato curioso. Tal qual o Leandro, eu também falava muito na escola. Sempre tive à frente ali dos movimentos estudantis e tudo mais. Uhum. E no interior, quando você fala muito, as pessoas dizem, você tem que ser advogado. E àquele tempo, então, isso vinha com muita força. Mas eu vim para fazer ciência política. Meu pai, muito sábio, perspicaz, um dia me liga, não ao celular, telefone fixo, diz, meu filho, você está fazendo ciência política, é o que você quer, mas todo mundo sempre disse que seria interessante, que você teria perfil para fazer direito. Faça vestibular para direito. Se você passar, a escolha entre cursar ciência política ou direito é sua. Eu sempre tive, obviamente, muito respeito pelos meus pais, admiração, enfim, e acatei. E fiz vestibular e passei. E aí veio a dúvida, fazer o quê? Naquele momento onde as oportunidades faltavam, eu falei, eu vou agarrar as duas oportunidades e fui cursar os 2 cursos. E digo isso a todo mundo, eu não me vejo hoje fazendo outra coisa que não aquilo que faço, que é advogar e ser professor. E isso eu devo a essa ligação do meu pai, que talvez na juventude, se viesse como uma imposição, uma determinação, Perfeito. você talvez não teria atendido. Dizer, não, pai, eu escolhi ciência política. E não foi isso. Disse, olha, faça o vestibular e aí a decisão é sua depois, entre qual a opção que você entende mais adequada. Então, se hoje a gente está aqui batendo esse papo, tem a ver, obviamente, com ter ouvido. E saber ouvir é algo muito relevante na vida de todos nós. Não apenas aos nossos pais, mas a todo mundo. Porque é ouvindo que a gente aprende aquilo que deve ser feito e o que não deve ser feito também, né? Muito bom, muito bom. E também a sabedoria do seu pai, da forma que ele passou a informação para você, que isso foi, assim, extraordinário, né? Isso também tem esse ponto extraordinário, que você fala assim, poxa, pai, você não ele não impôs nada para você, isso é muito bom. Faz toda a diferença. Faz. E perceba que à época eu não fazia essa reflexão. Eu me recordo que depois de muito tempo, numa palestra na faculdade com alunos do primeiro semestre, me foi perguntado a respeito disso. E eu fui buscar nas minhas lembranças como de fato as coisas tinham acontecido. E me lembrei desse episódio e a partir desse momento passei a contá-lo em todos os espaços onde isso me é perguntado. Porque a relevância da história não é ela ter dado certo comigo, é a importância de ouvirmos, de aprendermos, né, com aqueles que de fato viveram mais, que têm mais experiência. E isso é determinante. A gente está num momento diferente da história. É a primeira geração onde os mais jovens estão a ensinar os mais velhos. Isso nunca aconteceu. Sempre os mais velhos ensinavam aos mais jovens e é natural que assim o seja. Agora não. Agora nós estamos aprendendo com os mais jovens. Isso é algo a se refletir. Aonde chegaremos com isso, se isso é positivo ou não compete a nós nesse momento fazer essa reflexão. Mas fato é que é relevante que a gente tenha a consciência de que ouvir, seja mais jovem ou mais velho, nos faz sempre uma pessoa melhor. Perfeito. Vai, pode falar. Pode falar. Porque, Não, porque eu fiquei com uma dúvida, mas Pode eu pergunto depois, Manda que a minha ver. vai dar para fazer depois. Pode falar. Então tá. Vai sim. Na verdade, eu tô curioso em relação, assim, eu entendi o caminho que vocês quiseram seguir ali em relação à advocacia. Qual foi a virada de chave de mentalidade de advogado para empreendedor? Porque
Eu acho que existe um caminho em algum momento da vida que você deve pensar assim, pô, eu tenho que montar um escritório, tá bom. Mas aí montar um escritório envolve ter uma carteira de clientes, que envolve ter uma gestão, às vezes, financeira, de negócios e etc. Não sei se vocês se enxergavam no início como empreendedores de fato, ou se só como advogados. Teve alguma virada de chave, algum momento que vocês, tipo assim, gerou um tique, alguma coisa assim? Cara, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, de entrar no ar, como foi essa nossa história, e tudo aconteceu de uma maneira muito por acaso, né? Eu tenho na família meu pai, que é empresário já de bastante tempo, tive a oportunidade de trabalhar com ele, passar por setores da empresa, financeiro, pessoal, e nessa nossa junção, desde o início, isso ficou relativamente configurado, que o Leandro seria o chato do grupo para tomar conta das contas, segurar o dinheiro, mas não, para responder objetivamente não, porque ninguém aqui tem essa formação, né? Ninguém tem essa visão de administrador. Mas a gente precisa fazer as coisas no caminhar. E o Neto, nosso outro sócio, ele sempre foi muito, acho que teve uma visão muito à frente, porque eu me lembro, logo nos primeiros meses da gente trabalhando junto, dele querer sempre implementar coisas que eram muito grandes e muito faraônicas pro pequeno negócio que a gente tinha, que era um negócio de 3 pessoas. Mas eu ouvi um cara há muito tempo dizendo que todo negócio a gente tem que preparar da base, imaginando que ele vai ser o maior negócio do mundo. Muito bem. Porque quando você estrutura ele da base, você está pronto para qualquer mudança que esse negócio te demande. Então, eu acho que isso casou, né? A gente tem perfis muito diferentes entre os 3, mas esse casamento, eu acho que me permitiu enxergar dessa forma. E talvez aí, se é que a gente pode chamar esse o momento de virada de chave, de perceber que a gente precisava realmente tocar um negócio como se ele fosse grande. Então daí a gente organiza o financeiro, daí a gente passa a querer contratar pessoas e tratar pessoas como contribuintes dessa estrutura, né? Eu acho que isso também, o Neto sempre teve uma visão muito moderna de tratar muito bem o funcionário, de lembrar das datas importantes. Isso é uma coisa que me falha até hoje, né? Então, acho que a gente foi aprendendo junto a administrar. Então, apesar de eu ser esse chato, que tem a assinatura final ali na hora de pagar, a gente decide muito bem isso junto e foi aprendendo ao longo desses 15 anos como administrar pessoas, negócios, oportunidades, relacionamento. A nossa atividade está muito relacionada a isso, né? A se relacionar. Eu não tenho um produto para te mostrar. Eu sou experiência e não posso compartilhar a experiência. Eu não posso fazer propaganda, minha propaganda é muito restrita. Então é parte da etapa de aprender a trabalhar nesse segmento, gerir internamente, mas aprender como captar novos negócios, conhecer novas pessoas, gerir bem isso, foi algo que a gente aprendeu junto. Então hoje a gente tem essa percepção, acho que já de algum tempo, né, Pierre? E tocamos outros negócios, inclusive, juntos, né? Eu acho que isso é muito importante, porque quando vem essa percepção de que a gente tem um centro de negócios dentro daquele escritório e que várias coisas podem ser oportunizadas, a gente passa a pensar mais como empresário e querer gerar essas novas oportunidades para além daquilo que é o fim da nossa atividade. Dia a dia você vai chegar no escritório, Leandro, Pierre, a gente está fazendo audiência, está atendendo cliente, está fazendo petição, mas a gente tem os nossos fluxos de reunião eventual para pensar fora da caixa, para olhar aquele negócio que a gente está fazendo e reposicionar algumas estratégias. Então eu acho que isso é ser empresário. A gente, por mais que tenha aprendido ao fazer, a gente hoje consegue fazer de maneira harmônica, se enxergando realmente como empreendedores, né? Como pessoas que empregam famílias, que têm responsabilidades. E é isso. Excelente. De fato, é algo que falta muito na formação, não só do advogado, de várias carreiras. Muito bom. Nós não somos formados para sermos gestores, mas a gente termina um curso e a gente precisa gestar o nosso negócio. E é aí que vem as principais dificuldades. Eu acredito que o Leandro foi muito feliz no que colocou e de nós 3 talvez era aquele que tinha vivido um pouco mais em razão da experiência familiar com relação à gestão. Mas hoje eu sou apaixonado pela advocacia, eu sou um advogado convicto, mas eu não me sinto mais um advogado. Eu sou um gestor na área jurídica. A gente tem um negócio na área que, obviamente, necessita de advogados, que tem a participação de advogados e que advogados são donos do negócio. Mas é a gestão desse negócio que nós fizemos no dia a dia. Então, de alguma maneira, pela relevância que o tema tem, isso precisaria ser melhor abordado nas instituições de ensino.
Eu fui gestor educacional também e tentamos, por várias formas, trazer isso para dentro da universidade, trazer isso para os nossos alunos, fazer com que eles tivessem um contato maior com temas referentes à gestão. E eu tenho absoluta convicção de que isso é determinante, isso faz falta, isso precisa urgentemente ser trabalhado. A minha filha hoje faz direito e ela está estudando no mesmo currículo que eu estudei há 25 anos atrás. Não faz sentido. O mundo não é mais o mesmo. Ela não conheceu o meu mundo e eu, obviamente, tenho dificuldades em conhecer o mundo dela. E a gente está estudando a mesma coisa. Tem alguma coisa que não está batendo nessa equação. Já não deu certo, assim, que eu digo, já foi algo que dificultou a entrada de vocês nessa parte empreendedora. Imagina agora para ela nessa nova estrutura, nesse novo mecanismo, principalmente na entrada das redes sociais, né, da facilidade ali da comunicação entre as pessoas, né, o desenvolvimento disso. Mas, até falando das dificuldades da Tramontini, qual foi o momento de virada de chave? Porque hoje vocês são, né, é uma instituição reconhecida, que tem um nome já ali posicionado em Brasília e, claro, isso como nacional também, de forma nacional. Mas qual foi essa virada de chave? As dificuldades que vocês com certeza vivenciaram, mas vocês... Qual foi esse momento que falou assim, cara, agora a gente cresceu, agora a gente expandiu, agora deu certo? Foi por um momento de crise e impulsionou? Como você foi isso? Eu acho que as crises, elas sempre são relevantes, são significativas para que a gente possa, obviamente, seguir adiante, né? Mas eu tenho, não sei se o Leandro se recorda, mas eu tenho algo que para mim foi muito relevante na caminhada da Tramontini Advocacia. Nós tínhamos uma advocacia baseada numa clientela de massa. Nós advogávamos para empresas de telefonia, bancos, enfim, volume. Uhum. Aquilo, naquele momento, nos parecia algo importante, porque você tinha bons clientes no seu portfólio, mas não me satisfazia. E eu me recordo claramente quando nós estávamos ainda numa estrutura que não é de hoje, isso já há muitos anos, de uma decisão que tomamos de não levarmos adiante naquele formato, que nós queríamos trabalhar de uma maneira diferente, que a gente queria atender de maneira personificada o nosso cliente, que a gente queria individualizar o trabalho, que a gente queria que ele tivesse um atendimento boutique. E naquele momento a advocacia estava seguindo um rumo diferente. A advocacia estava se massificando, ela estava buscando volume. Eu costumo dizer que quando iniciei eu queria ter muito processo na minha carteira. Hoje eu não quero ter processos na minha carteira. Então, talvez essa perspectiva, talvez aquele momento onde a gente decidiu trabalhar num formato diferente tenha sido, ao menos para mim, a oportunidade onde o nosso negócio se encontrou e passou a ser reconhecido pelo que faz. Eu complemento, porque eu tenho certeza que esse foi o primeiro momento de reflexão para uma mudança importante no modelo de negócio. Mas eu já acho que o segundo momento, ou talvez o mais determinante, foi quando a gente começou a perceber que a gente tinha uma clientela muito específica. A nossa estrutura era muito próxima daqui, de onde a gente está gravando hoje. E a gente começou a se deparar com situações em que o cliente, que era um cliente de exposição midiática, a gente tinha que pegar esse cara lá fora, entrar com ele pela garagem, porque ele não podia ser identificado. A gente começou a frequentar ciclos sociais e se relacionar com pessoas que poderiam gerar bons negócios para além da advocacia. E a gente se percebeu num ambiente que não estava atendendo essa necessidade. E aí eu acho que caiu essa chave e trago mais uma vez o Neto, que é o sócio, sempre que tem essa visão muito, às vezes megalomaníaca no primeiro momento, mas que tem toda a razão de ser, assim. Ele fala pra gente, cara, não tem porquê. A gente estava pensando em pegar mais 2, 3 salas, uma do lado da outra, e ele fala pra gente, cara, tá na hora de a gente sair daqui. Era um movimento onde a gente precisava de mais espaço para expandir para mais pessoas. Brasília não via ainda o Lago Sul como um lugar de escritório de advocacia, você já tinha alguns, mas era um negócio muito incipiente. E a gente chega na reflexão de que o nosso negócio é sim, jurídico, é direito, é processo, mas mais do que isso, é relacionamento.
E se a gente tem bons relacionamentos hoje na Bons nossa carteira, a gente tem que relacionamentos. explorar esses relacionamentos. Como que a gente explora isso? Ficando amigo do cara. Os bons negócios são feitos entre amigos. Então a gente precisa de uma estrutura que vai atender a parte institucional, espaço para funcionário, vaga, o cliente que não pode se identificar, mas a gente precisa de um lugar que seja bacana para a gente trabalhar esse negócio que está por trás do negócio, que é o relacionamento, que é aquilo que eu disse agora há pouco. Eu tenho que me relacionar para conseguir vender bem o meu produto. Senão não tem como vender. Se eu não conhecer gente, eu não tenho para que vender. Eu não posso botar na capa do jornal que eu sou advogado e que eu vendo tal. Não pode. Então eu acho que esse momento, para mim, na minha visão, foi quando a gente faz um grande investimento, muda esse mindset de agora o nosso negócio também é se relacionar, não é só tocar processo, não é só pagar conta. E daí por diante, isso em 2015 para 2016, a gente tem um incremento muito significativo de receita, de pessoal. É quando a gente profissionaliza mais a gestão. E aí talvez pelas necessidades de ter uma despesa maior, de ter mais gente, a gente começa a se enxergar ainda mais como empresário. E organiza ainda mais essa estrutura, organiza a parte financeira. Então, eu acho que, para mim, são óbvio, momentos complementares. Mas para mim, eu acho que esse foi o episódio onde a gente faz o que está fazendo hoje. Entendeu? Precisou que tivesse tido aquele primeiro momento, a gente... Para que caminho que a gente vai seguir? Bom, é esse aqui. É um caminho mais personalizado. E como consequência disso, a gente precisa fazer algo para instrumentalizar essa personificação. Essa é uma palavra que está no nosso portfólio. A nossa advocacia, ela não é pessoal, ela é personificada. Ela atende a você e a gente faz questão hoje de todos os nossos clientes serem atendidos pelo sócio. A gente tem uma equipe e o cliente que entra no escritório, ele é sempre atendido pelo sócio. É óbvio que depois a estrutura precisa incorporar, eu não vou conseguir atender todo mundo. Fluxo, né? Mas essa é uma pauta. A gente tem que entender esse cara e ele tem que se sentir bem acolhido, sendo atendido por quem ele enxerga que toca esse negócio. Eu acho que isso é importante. Esse modelo se mantém. Queria só aproveitar, se fala muito em relacionamento e é fundamental. Só a gente não pode se esquecer de que o relacionamento por si só ele não te leva muito à frente. Se você quiser ter uma carreira de sucesso, tem que investir no relacionamento, mas o conhecimento tem que andar ao lado dele. Então, se a gente pudesse deixar aqui alguma dica, invista sim no seu relacionamento. A tua rede social, a tua rede presencial, os teus amigos, eles são relevantes, mas eles não vão fazer muito por você se você não investir no conhecimento. Então, aliando conhecimento e relacionamento, você tem uma receita de possível sucesso. Um ou outro, dificilmente. É óbvio que existem casos, mas na grande maioria é a união dos dois que faz com que você alcance o seu resultado lá na frente. Bom. Perfeito. E é uma fala tão interessante, né, Vitor? A gente chama assim, vários convidados de grande sucesso e todos têm falas muito próximas a isso que vocês comentaram agora. Assim, é fantástico. Parece que é um roteiro que a gente fala isso aqui. Mas não é, tá? Viu? Não é, gente. É verdade. Porque não tem uma bala de prata, não tem aquela solução dos problemas, mas isso que você falou, que é a base, conhecimento, faz toda a diferença. Porque assim, não existe uma fórmula, né, para você seguir. Mas é impressionante como a gente As observa. histórias se parecem e elas caminham. Como a gente observa, assim, empreendedores de sucesso, empresários e etc. Como eles seguiram, assim, às vezes, os mesmos caminhos, né? E você trouxe um assunto interessante, porque são duas coisas que a gente não aprende numa formação, né? A gente falou Você falou do networking agora, que também não é ensinado, e o empreendedorismo. São duas coisas que a gente não aprende na faculdade, que hoje não tem uma matéria sobre isso. E são duas coisas que são cruciais para o sucesso de um negócio. Porque se você não tem a gestão e o empreendedorismo, cara, em algum momento você vai esbarrar em barreiras em obstáculos ali que não vão te deixar seguir em frente, né? E o networking também, porque vão ser barreiras de expansão, né? Se você não consegue, às vezes, se relacionar bem com pessoas, às vezes você não consegue acessar outras mesas, outras pessoas e outros níveis, né? E dentro dessa parte de networking, que eu acho muito interessante, eu queria que vocês compartilhassem estratégias, se é que foi intencional na época, mas alguma coisa que vocês possam ter vivido lá e falado assim, cara, funcionou pra mim
para desenvolver relacionamento desse jeito? Teve alguma estratégia, alguma coisa que vocês lembrem na cabeça de vocês, assim, que vocês possam ter sido mais intencionais? Eu frequentei um evento, eu pensei nisso, eu pensei enfim. Bom, isso eu falo para os meus alunos desde o primeiro dia de aula. Você está aqui por quê? Você já sabe, já definiu? Sim. Qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê? Se você já definiu, então a partir de agora, assuma essa sua posição. Eu quero ser advogado. Então, a partir de hoje, as pessoas precisam lhe conhecer como um futuro advogado ou como um advogado iniciante, mas elas não podem ter dúvidas de que no momento em que elas necessitarem desse profissional, esse profissional é você. E isso vale para os seus amigos, isso vale pelas pessoas que convivem contigo. E por vezes a gente não se apresenta dessa forma. A gente não se relaciona falando às pessoas aquilo que nós somos ou fazemos. E isso é relevante. Então, definiu que quer ser advogado, passe a se apresentar assim para os seus colegas de faculdade. Porque os seus colegas, poucos serão. Vão seguir outras carreiras, mas em algum momento eles vão lembrar de que lá, enquanto vocês estudaram juntos, tinha aquele rapaz que sempre disse que queria ser advogado e que tinha talento para isso e que martelava todos os dias e que no dia que ele precisar, ele vai lembrar de você e não do outro que não exteriorizou esse sentimento. Óbvio que só falar não resolve, é aquilo que nós estamos falando. O relacionamento é fundamental, mas é necessário também que a pessoa perceba em você um requisito de valor. Eu tenho que ter o conhecimento, tem que ser confiável, né? Então, eu lembro do Leandro, eu me relacionei com o Leandro em algum momento, o Leandro me pareceu uma pessoa absolutamente confiável e preparada. Então, eu vou ligar para o Leandro. É isso, é essa caminhada, é essa trajetória que para mim dá resultado. Demora, não há como ser diferente. Imagine você, um jovem saindo da faculdade e iniciando o seu negócio. Quem ele conhece? Se ele não vem com um por trás familiar, as relações dele são com pessoas da mesma idade, do mesmo círculo. Quer dizer, pessoas que estão, tal qual ele, estão iniciando um projeto também. E se elas estão iniciando um projeto, esse projeto tem que maturar para lá na frente dar frutos. Então, é esse tempo de maturação, é esse tempo onde você investe em conhecimento, onde você investe em relacionamento, e isso vai frutificar. Mas isso leva 8 anos, isso leva 10 anos. E a nossa juventude não tem tanta paciência mais, porque é uma geração do online, né? Que quer tudo para agora. E a gente precisa trabalhar isso. Essa situação precisa ser trabalhada. O tempo de maturação desse projeto, ele precisa ser respeitado. E aí você vê, eu acho que essa resposta do Pierre deixa bem claro o que eu disse um pouco mais cedo, assim, como nós nos complementamos nesse modelo de gestão. Toda a resposta dele para a tua pergunta, Vitor, foi voltado para a pessoa, para a formação, para o que é necessário como uma estratégia pessoal. Eu já vou te dar uma resposta completamente diferente. Eu enxergo dois vieses nessa necessidade de gerir melhor para gerar bons relacionamentos. A primeira interna, né, de posicionamento estrutural e institucional, e uma segunda pessoal, mas da figura desses 3 sócios. Institucional, eu dei o primeiro exemplo. A gente se pega numa situação onde a gente precisa expandir. E essa expansão requer organização financeira, de estrutura, de pessoal. Então a gente senta e traça uma estratégia. Agora a gente precisa ter centro de custo. A gente precisa calcular cada contrato. As nossas horas têm que ser mais bem calculadas porque o nosso custo aumentou muito. Então isso tem que se pagar, não pode ser uma aventura. Então esse é o primeiro momento onde a gente traça uma estratégia de gestão para chegar nessas pessoas. E como que a gente vai chegar? Eu acho que a advocacia tem uma cara, muitas vezes, mal vista, né? De pessoas que se mostram de uma forma ou que vendem muito uma imagem a troco de uma necessidade de relacionamento. E a gente teve um cuidado muito grande de criar perfis muito sinceros. Porque independente da maneira em que você se relaciona ou com quem você se relaciona, o teu cliente, seja na minha área, na de vocês,
ele quer entender a pessoa, ele quer entender quem é esse sócio. Então não adianta eu botar uma baita estrutura, um terno bacana e não conquistar esse cara para trazer ele para perto e uma vez mais, para fazer com que ele se torne amigo. E essa amizade gere negócio, sendo meu cliente, gerando outras oportunidades. Então a gente teve esse cuidado em um dado momento de falar, ok, a gente vai usar essa estrutura, como que a gente quer se apresentar para esses clientes que vão vir aqui? A gente vai ser o escritório pomposo? A gente vai ser o escritório que fala difícil? Ou a gente vai montar aquela casa que você conheceu, que é aconchegante, que tem sempre uma música leve, que não tem cara de escritório, mas sim de um lugar onde as pessoas se sentem bem recebidas. E o nosso discurso, ele está muito alinhado com isso. O modelo que eu tenho de trazer pessoas para dentro do escritório é um happy hour, é uma feijoada na sexta-feira, para que a gente fale de maneira igual. E ali eu fique amigo, ele sinta confiança, e isso gere negócio. Então, isso sim foi uma estratégia. Não foi por acaso que a gente definiu esse modelo. Cada um tem o seu. Eu acho que esse funciona. A gente tem visto colegas, e não à toa, a gente tem outros escritórios parceiros que pensam de forma parecida e se alinham com esse nosso modelo de se relacionar profissionalmente com clientes. Então, eu acho que, respondendo objetivamente a tua pergunta, foram esses, eu enxergo esses dois momentos. Uma estruturação institucional para a gente pagar as contas e uma estruturação de imagem, saber como que a gente quer se apresentar para esse cliente e qual é o tipo, o perfil de cliente que a gente vai ter lidando e se expondo dessa maneira. Você falou, você convidou, foi assim, até agradeço novamente pelo convite, foi um evento maravilhoso, teve uma oportunidade de troca muito boa, e o que você falou, eu vou ter ali a oportunidade de fazer uma validação sobre a sua fala. Eu me senti segura, eu tive uma segurança. Então, no momento que a gente teve aquele time ali para fazer um network, você teve uma oportunidade de falar sobre a estrutura, mas falar sobre você como pessoa e automaticamente se associar ao seu profissional. E vice-versa, a gente também teve essa oportunidade. Então, quando eu busco um profissional, principalmente, né, no meio que vocês, na estrutura que vocês trabalham, que é o direito, eu quero segurança, eu quero me sentir conforto, eu quero me sentir seguro, eu quero sentir, sabe, quando você corre, eu preciso de socorro, e quem eu vou buscar? Aquele meu amigo, que ele é verdadeiro, ele me entende, eu estou ali conectada. Mas que também tem um conhecimento. Perfeito. É você conseguir ter essa linha tênue entre ser o amigo, ser aquele cara que recebe bem, que é descolado, que fala uma linguagem bacana, que come uma feijoada, mas que na hora que você precisa, o conhecimento tá lá. Porque se você senta só na frente da pessoa, ele vai falar o que te agrada. Quando você está num ambiente onde é social, você vai falar a sua verdade, é o seu momento, é o seu jogo de cintura ali. Então, eu consigo te ver melhor, eu consigo analisar melhor. E mais do que tudo, eu consigo determinar ali dentro daquele ambiente quais são as pessoas que eu vou falar assim, cara, esse cara aqui eu vou lembrar dele para sempre. Porque ele me mostrou uma confiança de conteúdo também. E é confiança. A palavra que você usou é fundamental ao fazer aquilo que nós fazemos. Se não houver confiança na nossa relação, ela não se pereniza, ela se rompe. Perfeito. E essa confiança vem inicialmente pelos laços de relacionamento, mas ela se sustenta pelos laços de conhecimento. Muito bem. Então, senão ela inicia e não avança. Eu tenho um timeline falando desse conceito de relacionamento que ele traduz muito bem que, assim, quando a gente fala de relacionamento, se eu começo a sair, Vitor, começo a sair com a Fernanda todos os dias. Isso gera, em algum momento, uma intimidade. É justamente essa intimidade que, ao longo do tempo, você repetindo várias vezes, vai gerar a confiança. A confiança, com o tempo, gera a fé na outra pessoa. Por quê? Porque você está confiando, você está andando com ela, você tem intimidade, e isso gera fé de acreditar nas promessas ou nas coisas que essa outra pessoa faz. E essa fé acaba gerando coisas extraordinárias, que é o caso de vocês. Né? Porque com o tempo vocês se relacionaram, geraram intimidade, geraram confiança, geraram fé, e aí executaram o que é a Tramontini hoje, né? Então, é um timeline que traduz o que vocês estão falando aqui, que é tudo sobre relacionamento, enfim, né? Eu até queria falar um pouquinho da Tramontini. Qual é a atuação hoje? Como vocês colocariam a Tramontini aqui hoje no ambiente de, né? Até pela busca de vontade de escutando, falando, mas o que eu poderia ter de oportunidade aí fazendo?
essa atuação, né? A parceria com vocês. Hoje a gente divide basicamente em 3 pilares dentro do escritório, né? A gente tem um atendimento corporativo, né, quem fica à frente sou eu, Leandro. E dentro dessa área a gente tenta atender empresas nos mais diversos segmentos. Então eu consigo dar suporte hoje para a empresa com a minha equipe em várias áreas do direito do trabalho, tributário, contratual, análise de pessoas e trabalhos internos que permitem que essa empresa evite problemas. Então eu tenho estrutura para fazer um trabalho dentro da empresa, dentro da companhia, para que não só a gente apague o fogo, mas que evite que ele aconteça. A gente tem um segundo pilar, que é o que o PR fica à frente, que é o cuidado com estruturas de sindicatos, cooperativas, associações, que é um direito muito próprio, que o PR já faz isso há bastante tempo, conhece muito bem, tudo muito vinculado ao servidor público. Então a gente tem uma frente de atuação, que ele pode falar um pouco melhor, e o nosso outro sócio, o Asdrubal Neto, fica à frente da área criminal. Então, as cadeiras principais, vamos dizer, as grandes áreas se dividem entre os sócios, cada um fica responsável por uma frente. Cada grande área dessa tem o seu coordenador e tem as suas subdivisões com equipes dentro. Então, essa é a estrutura que a gente monta e é isso que a gente apresenta para os nossos clientes. Legal, até só para te cortar aqui um pouquinho, se vocês puderem falar mais sobre isso, porque a gente entra muito nessa questão de gestão de tempo, né? De, cara, cada um administrar uma coisa, outra. Eu sei que o PR foi diretor, né? Da faculdade de projeção, da faculdade de projeção. Isso. E se você puder comentar um pouco como é que você atuou nessas diferentes frentes, né, ao mesmo tempo, enfim, como é que foi isso para vocês? De casa às 6 voltava meia-noite, basicamente. É isso, quando voltava. Como é que eu posso lhe dizer? A minha família, e o Leandro conhece meus filhos, enfim, minha esposa, eles se habituaram a minha forma de lidar com o tempo. Eu nunca faltei a nenhum evento, a nenhuma atividade familiar, mas eles sempre souberam que isso tinha que estar na minha agenda. Então, eu me adaptei a ser um cumpridor de agenda. E é aquilo que o Leandro falou. Eu saía de casa às 6 horas da manhã e não tinha horário para voltar. Eu era diretor de um grupo educacional grande, com várias unidades no DF fora dela, do nosso projeto, do escritório. Eu era o doutorado junto. política, eu era político de ordem da OAB, então fui conselheiro da OAB aqui, fui candidato a vice-presidente, enfim, me envolvia com política de ordem e sempre me dediquei aos estudos, sempre gostei, então fiz meu mestrado, fiz meu doutorado. E a gente sabe o quanto que isso demanda de todos nós. E eu precisava equacionar todas essas questões. Não era fácil. É desgastante. Exige disciplina, exige organização. E por vezes, não raras vezes, nós somos os maiores prejudicados nisso. Porque a gente acaba deixando aquilo que para nós é relevante em segundo plano, para conseguir atender as demandas que se apresentam. A demanda que é profissional, a demanda que é pessoal também, mas é familiar. Não é simples, mas demanda organização. Agora eu te pergunto, há a condição de você alcançar sucesso profissional e qualidade de vida ao mesmo tempo? Eu acho pouco provável. Você precisa se dedicar com todas as suas energias e forças a alcançar o sucesso profissional, para que você consiga, a partir desse momento, se reorganizar para ter a qualidade de vida que você almeja. Não que você não possa ser bem-sucedido e ter qualidade de vida. É possível, mas em algum momento você vai ter que priorizar. Senão fica difícil alcançar os seus resultados. Existe uma curva. Concordo plenamente. Existe uma curva de o tempo, necessidade. dinheiro e sucesso, né? É, Em algum momento, se você não equilibrar isso, você... Você tem que ter uma curva de priorizar, na necessidades, verdade, né? Você tem que se dedicar mais, chega nesse momento e daí você olha para outras coisas. Isso aí Não tem como. Esse é o caminho, né? Eu costumo dizer que não há nada de errado em você querer trabalhar das 8 às 18, ter 2 horas de intervalo para o almoço e levar a sua vida assim. Nada. É muito digno que se viva dessa forma. Mas aquele cara que resolver trabalhar das 8 às 18, ter 2 horas de almoço e fazer 1 horinha a mais por dia, ao final da vida
talvez ele tenha aquela casinha que ele sempre quis e que o outro não conseguiu. Volto a falar, não tenho nada contra você ter esse projeto de vida. Se esse é o seu projeto, siga ele. Agora, obviamente, aquele que dedicar um pouco mais o seu tempo ao trabalho vai colher o seu resultado. Um pouco antes, alguns, outros depois, mas o resultado certamente vem. Acho que até só para complementar isso que você está falando, e dentro dessas perguntas que você fez, Vitor, sobre estratégias, a gente passou um período 2023, talvez os mais complexos dentro do escritório, em termos de receita, clientes. Todas as crises, elas, pelo menos no nosso escritório, elas chegaram sempre com 2 anos de atraso. Então a pandemia demorou um pouquinho para aparecer, a gente tomou uma pancada muito grande. No final do ano eu chamei os meninos para a gente repensar estratégias. Falei, galera, não dá para a gente ficar do jeito que está. A gente tem que se reposicionar. Então, esses momentos que vocês falaram mais cedo de dificuldades, eles pedem que a gente sente, converse, trace novos objetivos e se dedique mais. Porque quando você se dedica mais, e hoje eu posso dizer, 6 meses depois das estratégias que a gente definiu serem implementadas, o nosso resultado desse ano é outro. A nossa meta desse ano, ela está quase batida. Então, quando a gente bota energia, cara, não tem jeito. Talvez a gente estivesse num voo de cruzeiro, num conforto onde a gente estivesse se permitindo um pouco mais aquela corridinha 3 vezes por semana, um joguinho de tênis 3 vezes por semana, a gente se reposiciona e fala, cara, o escritório precisa da gente. Né? A gente estava já imaginando outros negócios, tocando outras coisas, e a gente se reposiciona e fala, esse negócio que é o core, que é o principal, está precisando da nossa atenção maior. E é só essa atenção vir, é só essa dedicação vir que o resultado vem, cara. E eu acho que quando você tem uma estrutura, isso fica mais fácil. É óbvio, quem está começando demora um pouco mais. Como a gente já tinha um caminho bem consolidado, cara, foi só a gente concentrar que o resultado vem. Acredito muito em energia, acredito muito nessas questões que envolvem o esforço e acredito no que quiser. Seja só no esforço e o resultado direto ou se as coisas se alinham quando você quer fazer o troço dar certo. Mas o fato é que a gente tem uma experiência que eu compartilho com vocês aqui que foi exatamente isso. Em 6 meses a gente se mexendo, conseguimos fazer com que a coisa se tornasse um pouco mais dentro do nosso projeto. Né? Que legal isso. E quando eu digo que sucesso profissional e qualidade de vida nem sempre andam lado a lado, isso não significa dizer, longe disso, de que para buscar o sucesso profissional você não deve dar atenção àquilo que é relevante para você, que são seus amigos, sua família, aquele projeto que é seu de formação pessoal. Isso é fundamental. Fato é que você vai ter que abdicar de algumas coisas ou colocar uma energia a mais, como o Leandro disse, para que efetivamente você consiga alcançar esse resultado. É o equilíbrio, mas o sucesso exige bastante esforço. Bom, e é legal vocês também dividirem que você teve ali o início de esforço muito grande, porque o início de uma carreira tem que ter esse momento de esticar, mas também ao longo do processo, ao longo já de uma estrutura, vocês tiveram uma sensação de sair ali do trilho e puxou de volta. Então isso existe, mesmo de grande porte. As pessoas olham um cara que está ali lá no alto, está vendo um profissional voando, e você fala, esse cara aí não erra, esse cara aí não acontece nada. E bem pelo contrário, né? Bem pelo contrário, e muito legal eu dividir isso. Muito eu até comentei fantástico. com o Pierre outro dia, engraçado, porque como a gente tem uma estrutura, né, a gente termina ficando um pouco mais distante da atividade fim, peticionando menos, e as coisas mudaram muito da época que a gente tocava, os processos, PJE mesmo, que é o processo judicial eletrônico, tudo tá muito à mão, e eu brinquei com o Pierre, falei, cara, tinha tempo que eu não sentava para fazer um prazo bacana, assim, eu perdi uma tarde para fazer um prazo legal, e eu cheguei no final, fiz o protocolo, saí do escritório mais tarde, falei, cara, às vezes dá saudade disso, assim, você lembra com uma nostalgia bacana, porque você se chama a fazer outras coisas, mas quando você retoma aquilo que você fez, pô, me veio na cabeça a gente aqui, iniciando, ficando até 9h30, 10 horas, peticionando um monte de coisa e saindo correndo para pegar processo na rua, porque não tinha estagiário, e o Pierre, sabe? Então, quando você Imagina o Pierre correndo, assim. Pois é, com um carrinho, que nada, já viu o Pierre puxando carrinho de processo. Não entrei, peraí. Então, é bem legal, assim, você ter esses momentos de reposicionamento, né? Há 1 ano e 4 meses, janeiro do ano passado, eu vinha buscando reorganizar a minha vida, diminuir os meus compromissos, focar um pouco mais, como o Leandro disse, em alguns negócios. E em janeiro eu consegui. Então, eu não trabalho mais em gestão educacional, continuo sendo professor, estou em sala de aula, sou apaixonado por isso. É o meu divã. Estar ali com os meninos é algo que me satisfaz muito. Mas
quando eu consegui me reorganizar e aí acordei e disse, bom, mas e agora? Eu vou sentar, tomar café da manhã tranquilamente, porque eu só tenho compromisso às 9. Isso me Também gerou frustrou. muito. Eu tive uma dificuldade muito grande de lidar com isso, de não entender esse tempo livre como algo negativo. Assim, tive que trabalhar ao longo de meses para não me culpar por poder estar em casa às 18 horas, né? Ou por poder aceitar um convite de um amigo para ir bater um papo Cara, no final do dia. Interessante. Muito bom. Porque a minha rotina era uma rotina de trabalho e ela foi assim ao longo de muitos anos. É difícil essa reorganização. Trabalhar isso não é fácil. Muito bom. Excelente. Adorei. Eu gosto muito desse viés, assim, desse bate-papo, porque às vezes as pessoas elas têm a falsa impressão de que é um golpe de sorte, de que é uma mágica que acontece, de que é qualquer coisa que elas quiserem colocar. Mas elas não percebem que existe um processo, né? Como você falou, ele tava carregando carrinho com um processo dentro, né? Cara, a gente hoje não imagina, mas assim, a pessoa que te vê hoje fala assim, não, esse cara nunca carregou, né? Não, ter foi o carregado cabelo pra que caramba. Ele tá todo arrumado. Eu vou falar, eu vou falar, Carregou teu cabelo foi na tá todo chuva. arrumado, não tem como. Eu ia Mas carregar muito o processo pior, na né? chuva. seus alunos não imaginam. Cara, a gente pegou um processo uma vez Tá vendo? que tinha 27 volumes, cara. Cara, que 27 legal. volumes. E na época, um processo de A cara 27 dele volumes aqui, pra ó. gente fazer agravo de instrumento, a gente tinha que tirar a cópia do processo inteiro, cara. Caraca. A gente tirou cópia desse processo inteiro, saiu e ele puxando o carrinho na Senhora. chuva no Caramba. TRF. Cara, eu lembro disso. Cara. Caramba. Não tinha ninguém pra fazer, cara. A gente, se não fizesse, não saía. Essa Muito doido isso. essa E cobre o caminhada- processo pra não essa molhar o caminhada, processo. Ela é relevante, né? Eu estava fazendo um curso de formação com um professor chamado Eric Mazur, professor de Harvard, e o Eric chegou para nós estávamos em umas 20 pessoas em mesas de 4, 5, não eram poucas mesas. Ele disse, eu quero que vocês escrevam aquilo que vocês fazem de melhor. E cada um, obviamente, ficou pensando o que eu faço bem, né? Uhum. E escrevemos. Ele disse, agora vocês me digam como que vocês conseguiram chegar a esse nível de fazer isso tão bem assim. E a resposta de 90% das pessoas no mundo é, eu aprendi a fazer aquilo que eu faço de melhor fazendo. Então, Foi fantástico. não tem receita. Quando você diz, há um golpe de sorte, pode ser, mas isso é exceção. E o grande equívoco hoje, talvez, que as redes sociais catapultam, é de focar nessa exceção. Perfeito. É de olhar aquilo e dizer, meu Deus, por que para ele dá certo e para mim não? Mas para quantos deu certo daquela forma? Muito Né? bom. Porque a receita do dar certo, ela é simples. É a que nós já falamos aqui. É de fazer e fazer bem. Faz. E fazer bem, você vai conseguir fazer fazendo. Então, é acumulando conhecimento, repetindo, reproduzindo, que você vai conseguir lá na frente fazer bem aquilo que de fato você se propôs a fazer. Muito bom. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu tô encantada, porque essa sua fala, assim, eu tenho um filho de 19 anos e isso reflete muito a idade que ele está vivenciando. Então, para ele, a internet, ganhar fácil, você faça isso, curta, dê algumas curtidas, Arrasta pra reposte cima. alguma coisa que você vai ganhar dinheiro com isso. O dinheiro fácil. Então, assim, sem nenhum tipo, mas isso. E isso acabou distorcendo um pouco. E aí, olha que interessante. Agora, ele com 19 anos, ele parou para mim e falou assim, mãe, eu gosto muito do que você fala, eu gosto muito da forma que você conduz ali, até o podcast que ele assiste. Em alguns momentos também eu dou uma de gerente lá em casa, né? Eu faço algum gerenciamento da forma que falo, das minhas orientações. Aí ele, agora eu entendi. Nossa, eu cheguei a ficar com o olho assim, ó. Ele falou assim, agora eu entendi o que tanto você me falava.
eu entendo que agora de fato, eu tenho que aprender, eu tenho que começar ali da base, aprender a subir as etapas e momento certo, na hora certa, para depois eu chegar e ter o meu resultado. Mas eu demorei, né, mãe? Eu falei, demorou, queridão. Demorou. Queria ter estado sua antes, eu fiquei, né, mas tudo bem. Então, assim, eu acho isso muito legal. Então, assim, foi muito bacana a sua fala, porque eu vivenciei isso lá em casa, né? E isso proporcionou, assim, agora, graças a Deus, ele já está com uma visão diferente. Ele é um cara fantástico. Meu filho é fantástico. Eu tenho 2 pequenos fantásticos, né? Mas, enfim. Eu queria falar só uma situação que eu tô aqui, eu tô me colocando, porque vocês falaram que vocês são empresários em relação à parte do direito, mas não é só isso. Você tem alguma outra empresa que também é super famosa, que vocês têm aí, que já atuam hoje? Fala um pouquinho dos outros empreendimentos, dos outros negócios, dos outros segmentos que vocês trabalham. Pode ser. Tem, na verdade, uma série de coisas que a gente vai ao longo do tempo percebendo que existem oportunidades e que elas têm sinergia, né? Então, nós temos um projeto com charutos aqui, é o Clube Privado, e conseguimos entregar charutos de qualidade, charutos raros no mercado, na casa das pessoas, através, obviamente, de um clique, né? É a oportunidade que a internet nos dá. E é um dos projetos que temos, que implementamos e que tem uma sinergia muito grande com o restante que fazemos. Para além disso, também cada um de nós se envolve com outros projetos. Temos empresas, toco na área do agronegócio, enfim, as oportunidades vão surgindo, né? O Leandro, juntamente com um grupo de colegas também, faz e faz muito bem. Algo que talvez ele queira comentar. Que está muito relacionado, eu acho, com o que a gente falou, que é a necessidade de expandir essas redes de contatos que a gente tem. Meu pai, como eu disse, tem uma base na construção civil, a gente já advogava para empresas nesse segmento e eu recebi uma demanda jurídica para gerar um parecer de um negócio novo que estava surgindo. E a gente senta, repensa esse negócio e faz uma proposta para esse grupo que estava iniciando essa situação. E esse grupo gosta da ideia, percebe que não consegue tocar esse negócio e a gente incorpora isso para dentro da nossa estrutura, que é um programa de relacionamento. É um programa de relacionamento para empresas, profissionais da arquitetura, engenharia e design. Esse programa começa com o nome de Sou Brasília, inicia em 2020, no meio da pandemia. A proposta é gerar oportunidades para que os empresários se aproximem de seus principais captadores de clientes, que são arquitetos, engenheiros e designers. O mercado já está acostumado com esse modelo, mas a gente consegue trazer um modelo mais profissional. Um modelo com uma visão onde existe uma empresa que precisa dar lucro. Todos os outros modelos eram modelos de associação, entidades onde os lojistas se reuniam e criavam uma demanda interna. A gente enxerga isso diferente, que realmente a gente precisa fazer com que esse negócio dê lucro. E, em paralelo, relacionando-se com empresas e pessoas, a gente tem a oportunidade de trazer para o nosso negócio principal, que é a advocacia, outras novas oportunidades. E aí esse negócio cresce desde 2020. Hoje é provavelmente o maior programa de Brasília nesse formato, principalmente porque a gente passou agora há 2 meses por uma fusão. Nós incorporamos um outro grupo de Brasília e hoje estamos aí com 40 empresas. Caramba. Essas empresas faturam em uma média anual de 35 milhões só dentro da plataforma. A gente tem a oportunidade de fazer eventos, vamos ter um espaço na Casa Cor esse ano, tivemos no ano passado também, foi o primeiro grupo que conseguiu fazer essa movimentação, inclusive no ano passado com um podcast, e foi um modelo que deu muito certo, deu tão certo que a Casa Cor vai ter um oficial deles agora, e a gente vai apresentar um negócio diferente. Que legal. Então, esse é o braço do extra escritório que eu fico à frente, o Neto e o Pierre tocam essas outras coisas, a gente se divide para complementar essa situação, é enxergar oportunidades. E é engraçado que a gente já teve, eu pelo menos já tive essa pergunta várias vezes, o pessoal quando conhece a estrutura, sabe que a gente já tem um escritório que está há algum tempo aí na estrada, pergunta, cara, o que você veio fazer isso aqui? Por que você está mexendo isso aqui? Trabalheira, fazendo evento? E eu sempre devolvo, na verdade, com uma outra pergunta. Eu falo, a questão não é por que eu faço, é por que não fazer.
Essa oportunidade, ela chegou, a gente enxergou que aquilo ali era um nicho de mercado que não estava sendo bem explorado e que tinha uma oportunidade de a gente fazer algo diferente. E em cima disso, a gente tem pelo menos outros 2 projetos que eu quero lançar para o ano que vem. E esses, sim, são grandes projetos que eu acho que vão ser talvez a oportunidade da gente não advogar mais. Eu brinco com os meninos. Falo, cara, se isso aqui der certo, a gente... E é algo que... E é algo que se alguém enxergou, não executou. Então a gente fala sempre, ideias tem muitas, execuções tem poucas. Então a gente vai executar isso. Eu acho que isso está no DNA aí desse nosso formato de trabalhar junto e querer enxergar essas oportunidades, que a gente volta no assunto. Sim. A casa que gera relacionamento, que permite que a gente tenha outros negócios, que é um pouco daquilo que a gente falou antes do ar, que é um pouco do que vocês buscam também, né? Com esse formato, com o trabalho de vocês, é a gente se relacionar com qualidade e gerar novas oportunidades. Por que não fazer, né? Muito bem. Legal, é o famoso deixar dinheiro na mesa, né? É isso aí, cara. É isso aí. Mas, pessoal, cara, a gente tá caminhando aqui pro final, né? Infelizmente. Eu estou arrasada. Mas assim, bate-papo foi mais. sensacional. Eu queria só que vocês deixassem aí pra quem não conhece vocês ainda, né? As redes sociais, ou então, né? Desses projetos que vocês comentaram aqui também, para que as pessoas possam acessar, possam descobrir um pouco mais, né? E não sei se tem algum canal assim de dúvidas, alguma coisa que eles possam se comunicar também. Então, o nosso Instagram é um pouco parado, a advocacia, eu acho que, pelo menos a nossa, está um pouco atrasada nesse formato de redes sociais. Empreendedor, já aborda ele, gente. Isso, a gente tem o nosso Instagram, mas ele tá ali quase que pro forma, é Tramontina Advocacia. Eu tenho o meu também, que é pessoal, eu, Silvério Leandro. E a gente tem um site, que a gente é bem tradicional. Então temos ali o Tramontina Advocacia, se precisar nos consultar, é só procurar, existe esse canal. E, enfim, não tá muito difícil, é um nome diferente. A gente, quando formou a sociedade, sentamos e pensamos, pô, e aí, como é que vai ser esse nome? Vai ser Silvério Nascimento Tramontini? Vai ser Lima Cruz? Aí a gente senta e fala, não, cara, é só Tramontini, né? Você tem um nome que é muito forte, você tem um nome que se posiciona muito bem, é uma marca por si só esse nome. Então não tem por que a gente ter qualquer tipo de vaidade e querer o meu nome na placa. Não, a gente é reconhecido pelo nosso trabalho. Então não tá muito difícil achar Tramontini Advocacia, é só botar lá, vai ser provavelmente o primeiro que vai aparecer, depois da família do Pierre que ficou rica, que é a família da Tramontina, né, que faz uns negócios, acho que é faca, né, Pierre? Faca. Acho que é faca, panela. Acho que é. Só que aí o pessoal brigou lá no início, ele ficou com o Tramontini e eles ficaram com o Tramontina. Então, assim, pode ser que você bote Tramontini, vão sugerir uma outra empresa que é menorzinha, de panela, mas logo embaixo vai estar nossa, não tá difícil de encontrar, não. Todo mundo me convida pra festa de casamento achando que eu vou dar um faqueiro, alguma coisa nesse sentido, né? Ah, eu pediria só de sacanagem. Um faqueirinho e tal. Mas, enfim, eu costumo dizer que eu trabalho muito até hoje por conta dessa letra, né? Se não fosse o I e fosse o A, eu tava com a vida um pouco mais tranquila, né? Mas, enfim, a gente tá aí nas redes sociais, então, Pierre Tramontini. Né? Legal. E hoje tá sempre muito simples, muito fácil, né? Da gente conversar, da gente se encontrar. Tá todo mundo muito acessível por todos esses canais, as pessoas se encontram com muita facilidade. Então, vai ser um prazer sempre estarmos juntos, receber qualquer pessoa no nosso espaço para trocar uma ideia, para bater um papo, para aprender um com o outro, né? Que, na verdade, a vida se resume a isso, a um aprendizado constante de uns com os outros. Muito obrigada mesmo. Eu só tenho a agradecer. É uma honra, além desse momento aqui, também pela parceria constante, pela abertura, pela facilidade que a gente tem ali nessa comunicação. E pode ter certeza, eu sou fã. E onde eu passo, eu falo da Tramontini. Eu acho que eu vou abrir um fã-clube. Mas eu falo pela seriedade, pela base de conteúdo, informação, por vocês terem saído ali de algo muito tradicional e ter puxado isso para uma área que normalmente não é muito bem falada, que é a parte de relacionamento, e é um relacionamento de mutualismo, onde todos se ajudam. Então, assim, Então, assim, foi fantástico e eu me encantei por isso. Então, eu falo com toda... Não só com a emoção, que eu sou muito... né? Eu tenho um coração, assim, mas nesse momento eu falo com a minha total razão, assim. Parabéns, vocês são fantásticos e eu tenho certeza aí que o nome já é forte, vai ficar cada vez mais forte. Eu espero isso, eu espero. Muito obrigada. A gente vai trabalhar para isso.
Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Fernanda, onde é que te encontro nas redes sociais? Aí, @FeSeguros e, claro, @Capital Business. O Capital Business está ali no Instagram, no Spotify, no YouTube, no canal no YouTube. Vocês podem seguir, ver os cortes, os melhores momentos. Tem um corte que eu estou cantando, Vitor com vergonha, né? Aquele normal, a carinha dele, ó, a carinha de maravilhoso. Vitor, você tem que mudar essa cara, as pessoas... A gente é amigo, tá, pessoal? Mas, de verdade, assim, pode me procurar. @FeSeguros, eu atuo ali na parte como gestora, né, comercial, falando um pouquinho ali do mercado de proteção de renda. Então, quem tiver ali querendo conversar sobre esse assunto, entrar nesse meio como profissional, né, se engajar nesse mercado, fique à vontade. Falei pra caramba, né, amigo? Mas, e você? Aonde a gente pode te encontrar? Vitor Minaia. Bom, vocês podem me encontrar em @VictorMinaia ou então @canal do broker, tanto no Instagram quanto no YouTube. Pessoal, muito obrigado novamente pela presença de vocês Prazer. e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.